Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição de Compartilhando Sucesso. Essa é a nossa 6ª edição e é esse bate-papo onde a gente traz os nossos clientes para contar um pouco da história deles e dos resultados que eles obtêm com o RD Station Marketing. Eu sou o Gabriel Folles e sou gerente de sucesso do cliente para contas estratégicas aqui na Resultados Digitais. E aqui comigo hoje... Também sou analista de Customer Success aqui na RD. E hoje, com muito prazer, eu trago o nosso cliente, né? Da Eu Quero Investir, por favor, apresente. Eu sou Juliano Custódio, eu sou empreendedor e eu sou fundador da Eu Quero Investir, cliente da RD Station há muito tempo. 5 anos. Há muito tempo. É uma longa história já, né, Juliano? Longa história. Na verdade, a minha vida inteira da empresa foi... Na verdade, os primeiros 9 meses eu não tinha a plataforma de vocês, mas o resto da nossa história toda foi usando a plataforma de vocês de marketing. Que legal, que legal. Pessoal, antes de a gente começar, 2 pontos que a gente gostaria de destacar aqui, que é muito legal bater esse papo com o Juliano, é que eles tiveram resultados muito expressivos realmente na atração de visitantes, né, desde quando eles começaram a utilizar nossa ferramenta, na geração, né, de visitantes em leads, né, obtenção de leads e na conquista de novos clientes, o que consequentemente impactou na receita, né, no crescimento da receita gerenciada pela Eu Quero Investir. E o outro ponto é que o segmento de vocês, né, financeiro, é um pouco tradicional, conservador, né, e o pessoal tende a ter bastante objeções. Então é legal também a gente entender como que vocês vivenciaram isso e investiram no marketing digital nesse contexto. Na verdade, no mercado financeiro, eu acredito que eu fui um dos primeiros a usar marketing digital. E muito porque eu não queria sair de Santa Catarina. Porque o mercado lá em 2013, ele mudou. Antes era um mercado onde a gente só trabalhava com bolsa de valores, a gente começou a trabalhar do jeito que é hoje, né? Que é as consultorias financeiras, as assessorias de investimentos, que tem toda uma gama de investimentos. Esses investimentos têm margens muito menores, então tu precisa de muito mais clientes, né? Um volume muito maior de clientes. E isso lá em 2013... eu pensei, puxa, mas para ter esse volume grande de clientes, eu vou ter que ir para Curitiba, para Porto Alegre, para São Paulo, né? Até que um tio meu falou, mas por que você não tenta vender investimentos pela internet? Eu pensei, uau, vou estudar. Comecei a estudar marketing digital e uma das primeiras fontes de informação sobre marketing digital foi justamente o blog da Resultados Digitais. Poxa, muito bacana. Então, a Eu Quero Investir nasceu, né, no marketing digital, né? Exatamente, mergulhada nesse universo. Eu tinha um outro negócio que era de investimentos, mas aí Eu Quero Investir nasceu dentro dessa... Primeiro começou como um blog, na verdade, que eu montei um blog para atrair pessoas para minha empresa de investimentos e virou uma empresa só. Como é que está a estrutura hoje? Assim, o que mudou desde o início, quando você montou o blog, e até hoje? A estrutura de equipe e tudo mais? Basicamente, a gente era o One Man Show Company, ou seja, era eu fazendo tudo, né? Toda a parte de marketing, vendas e tudo mais. E a gente foi estruturando a empresa fazendo quase como um peixe piloto de vocês. Eu ficava vendo o que vocês faziam e fazia depois. Legal. O que vocês faziam e fazia depois. Então, hoje a gente tem uma estrutura de marketing, a gente tem uma estrutura de marketing que está reduzida hoje, a gente está reformulando ela, tem 7 pessoas. A gente tem um time de SDR que tem 55 pessoas no time de SDR. Depois a gente tem um time de vendas e CS, porque no mercado financeiro é como se fosse o enterprise do SaaS, né? Segmento. Então a gente tem uma mistura, a mesma pessoa faz vendas e CS, e daí a gente tem um time de 260 pessoas fazendo vendas e CS ao mesmo tempo. E começou comigo só. Que legal. E começou comigo, eu botei o site no ar em janeiro de 2014, só consegui abrir a primeira conta em agosto de 2014, ou seja, olha que doideira, né? Botei o site no ar, comecei a pagar um pouquinho de ads, comecei a criar um tráfegozinho orgânico, comecei a gerar lead, mas não sabia o que fazer com os leads. Não sabia vender para esses leads. E fui tendo que aprender a vender para esses leads. E só aprendi a vender para esses leads, porque eu sabia vender one-on-one. Só que vender pelo telefone, via inside sales, era diferente. Só fui conseguir abrir a primeira conta em agosto. E tem vários empreendedores
que instalam uma estrutura de marketing digital, começam a aprender e tal, botam um site no ar, 3, 4 meses depois dizem, não consigo abrir conta nenhuma com isso. Se eu tivesse feito isso em 4 ou 5 meses, eu não teria empresa desse tamanho hoje, com uma força de vendas gigante, 27 mil clientes. Ou seja, tem um tempo para o próprio empresário aprender a vender num segmento, numa maneira diferente, né? Claro. Vender via marketing digital. Que legal. Para quem não sabe, a nossa história é muito igual a do Juliano também. A gente começou o RD Station Marketing com um blog, sem ter nossa ferramenta ainda. Não sei quanto tempo foi, se foi igual janeiro a agosto, Sim. mas teve um bom tempo aí só de conteúdo, a gente preparando o mercado para aquela solução que a gente ia lançar mais para frente. Mas, Juliano, voltando ao papo ali, agora pra gente compartilhar com o pessoal esses desafios, né? Você já compartilhaste alguns conosco, mas quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Encarou e teve que transpor, no caso, né? E o que você fez para transpor esses desafios? Eu acho que o principal desafio é fazer com que as pessoas que vêm trabalhar com você acreditem que a sua empresa vai dar certo, apesar dela não parecer que está dando certo ainda, Boa. né? Então, puxa, quando eu tive que contratar os primeiros vendedores, a estrutura da empresa era muito pequena, né? Só que eu mostrava tudo que eu já tinha na internet, só que a estrutura física era... As pessoas olhavam, puxa, mas é só essa salinha? Não, mas eu já tenho um site aqui, já tem tantos seguidores, vem trabalhar comigo. Puxa, mas aqui? Mas é que a empresa não está aqui fisicamente, eu vendo pela internet. Então, né, tem esse desafio de convencer as pessoas. Boa. E eu acho que isso é muito o trabalho do dono mesmo. É o dono que tem que conseguir passar essa inspiração para as pessoas, né? E convencer elas a virem trabalhar com você para montar um negócio contigo. Então, esse foi um bom desafio. No início, por exemplo, outro desafio que eu tive foi criar o SDR, né? Legal. Então, por exemplo, eu entregava os leads todo pro time de venda. Direto. Direto. Sem qualificação, sem qualificação, nada. sem nada no início, né? Porque, assim, até formar SDR, vendas, CS, Sim. Né? Porque esse conceito nem estava tão... Não estava nem tão firme na época, que, né? Eu fui acabar aprendendo isso num RD Summit aqui, sobre esse negócio que vocês estavam trazendo dos Estados Unidos essa ideia e começando a implementar, e eu fui no peixe piloto aqui. Exato. Então, convencer o time de vendas de que ter o CS, de ter o pré-vendas, o SDR era bom. Entendi. O time de vendas, não, mas essa molecada aí nunca vai conseguir fazer meu Quebrar trabalho. esse mindset, né? Inserir esse mindset no pessoal. Não, mas tudo bem que ele não é tão bom contigo de vendas, mas ele não vai vender, ele só vai qualificar. Não, mas eu vou fazer isso muito melhor. Mas tu vai perder, tu vai deixar de vender, tu não pode ficar tentando conectar. O tempo que tu perde conectando... mas daí ele vai conectar e vai perder. Sim, mas tá na conta. Daí tu explicar esse negócio todo, convencer o time de vendas. E outra, tirar um pedaço da receita do time de vendas, né? Porque o time de vendas ganhava 50% da receita, né? Agora eu vou dizer, poxa, agora vocês têm que ganhar 45% da receita, porque 5% eu preciso pagar o SDR aqui. Não, tá doido. Então a bola é minha. A bola é minha, né? Então Entendi. esse foi um desafio grande de convencer o time de que isso funcionava, de que fragmentar o processo e especializar o processo funcionava. Então hoje, como funcionou muito bem, aumentou muito os nossos resultados ter o SDR. Hoje, quando eu digo que eu vou segmentar e vou afunilar os conhecimentos em times separados, todo mundo já aceita. Mas na época foi bem difícil de fazer isso. E o empreendedor que está aí, fique firme, que funciona. Até ia falar, nós atendemos clientes, né, Antonella? E é muito comum a gente ver essa mesma situação. Né, do empreendedor, né, do analista ou da pessoa que contrata uma ferramenta de marketing digital, tem que evangelizar, tem que convencer os colegas, tem que mostrar que isso faz sentido. Exatamente. Mas continuem com essa missão de convencer, de levar isso para a empresa, porque o resultado está aqui na nossa frente hoje. E é curto, e é muito... E o pessoal pensa que é um projeto em um ano tem que dar resultado. Curto prazo, Não funciona assim. Funciona em 1, em 2, em 3 anos, né? Quando, assim, muito maluco, mas quando eu fui criar toda esse arcabouço, eu precisava, para montar o site, montar a estrutura toda e ter um tempo para fazer, eu precisava, na época, meu orçamento eu precisava de uns 200 mil reais. Tudo que eu tinha sobrado na minha vida era 100 mil. Né? Porque eu já queria criar uma coisa maior. Claro que não precisa desse dinheiro todo para montar um site. Mas eu estudei um monte, fiquei empolgado, eu queria criar um negócio grande. Daí eu cheguei na XP e disse, vocês me dão os outros 100 mil? Porque eu já era a representante deles. Estudavas, né? Daí eles, tu tá maluco? Não tem como vender investimentos na internet.
Olha. Hoje eles vendem investimentos para internet pra caramba. Aham. Só que na época eles disseram que eu era maluco. Não, você é maluco, não tem como. Daí eu fiz o quê? Puxa, mas eu não tenho o dinheiro todo, né? Pô, eu tenho esse dinheiro aqui que é a minha última poupança da minha vida, você tem que me ajudar. Não, você tá maluco, faz do jeito que você quiser. E, pô, eu fui fazendo mais baratinho o site daí, né? A primeira implementação, o início eu acho que eu gastei uns 15 ou 20 mil reais. E sobrei aquele dinheirinho para se der problema eu consigo me alimentar o resto do ano. Né? Assim, claro que era uma situação mais difícil, né? Nem todo empreendedor passa por isso. Mas eu acho que dar o tempo para maturar isso é muito importante. Nem todo mundo tem essa paciência. E as pessoas às vezes estão inseridas, o time de marketing está inserido dentro de uma empresa, que às vezes o dono não tem esse tempo, ele não acredita da mesma forma. Mas assim, tem que convencer a turma de que leva tempo, e se a minha história puder convencer vocês de que leva algum tempo, eu acho que já valeu a nossa conversa. Muito legal, Juliano. E falando em maturidade, a gente sabe que com os desafios a gente acaba aprendendo muita coisa, né? E quais foram as principais métricas que você começou a analisar no decorrer desse período? Então, no início, a gente era preocupado com o número de oportunidades. Daí depois a gente começou a ficar preocupado com o custo por cada uma dessas oportunidades. Por lead, né? por oportunidade. Por lead, por oportunidade. Depois, quando a gente foi maturando, a gente foi descobrindo, caramba, não, peraí, o custo tem que ser por aquisição lá no final. São coisas que você vai aprendendo e você vai tendo capacidade para medir. E na arrancada, você não consegue medir essa cadeia toda e você nem tem a capacidade de criar esses números, criar esses dashes e tal. Então a gente foi aprendendo. Primeiro a gente aprendeu a gerar lead, começou a medir lead. Depois a gente aprendeu a transformar o lead em oportunidade, começou a medir as oportunidades. Legal. Depois a gente foi aprendendo até aprender a medir custos de conversão. E hoje a gente já está numa fase que a gente está medindo LTV sobre CAC, a gente já está fazendo um Unit Economics mais robusto e está medindo a empresa por esses economics aí, que eu acho que é o final do caminho, né? Quando a empresa consegue ficar um pouquinho mais madura. E Juliano, até um gancho dessa tua resposta, e vocês utilizam dados para tomar decisões no marketing ou até em outras frentes de negócio também? Sim. Como é que é a relação de vocês com dados? Eu acho que ser data drive é muito importante, né? É tirar um pouco do amor. Para muito empresário, começa a ficar chato, né? Porque, e aí, o meu feeling de empresário, né? E o meu feeling? Cara, não, o teu feeling ele é legal. Então, tem muitas coisas que a gente começa lá com o meu feeling. Porque não tem dado ainda, então vamos startar um negócio novo? Vamos. E, cara, daí vem no meu feeling que eu já abri muito negócio já, eu já sei como é que vai ser. Mas depois que começa a rodar, você tem que entregar para os dados. Entendi. Né? Então, hoje a gente tem uma turma de Ops lá, que bacana. fica cuidando de dados e levando esses dados mastigados para os times de vendas, para o time de marketing, etc. e tal. A gente começou fazendo isso nos times de vendas. Tá? E a gente está subindo agora para o SDR, né? Hoje a gente já está metrificando bem o SDR para depois levar para o marketing. O pessoal do marketing é um pouquinho mais... Não, mas isso que eu ia falar agora. Para quem pensa que marketing é só glamour, champanhe, criatividade, tem muito dado envolvido, né? Muita dado, métrica, né? Muita métrica. Muita planilha. Por que a gente deixou o marketing por último? Porque naturalmente a ferramenta, o RD já dá dados para nós, né? Então, cara, aqui já tem dados, né? Então, vamos começar lá no vendas, que é a turma mais difícil também, né? Porque o vendedor, ele é um artista, muitas vezes, né? Então, convencer o vendedor de que ele pode continuar sendo um artista, né? Um artista da conversa, mas que depois que terminar a conversa, que é a parte artística, né? Ele tem que voltar aqui e preencher CRM, ele tem que nos dar os dados para que a gente possa voltar com insights para eles. Isso aí foi voltando lá nos desafios, foi um desafio grande para nós também. Que tiveram que transpor. Que é poder ensinar o vendedor que, bicho, eu sei que tu é um artista, mas tu tem que me dar dado para que eu possa pegar esses dados e te devolver insights que vão melhorar ainda mais a tua capacidade artística. Né? Total, Juliano. Esse é um ponto que não só em vendas, mas em CS também, a nossa operação. Aliás, um parênteses, eu fico muito feliz quando empresas que não são SaaS investem em CS. Eu não sei se vocês se consideram SaaS ou não.
A gente se mede quase como um SaaS hoje. Como um SaaS? Sabe Beleza. por quê? Porque eu adquiro o cliente e ele me gera uma receita. Perfeito. Né? Então, eu adquiro o cliente, você virou meu cliente. Inclusive, se precisar... Fazendo negócios aqui no meio do Compartilhando Sucesso. Você começa a me gerar receita ao longo do tempo, então eu posso me comparar com o SaaS. Não, perfeito, porque são duas máquinas, né, de captação. A captação de visitantes para novos clientes, né, que não te conhecem, e gerar receita com base nos teus clientes, né, que são duas máquinas. Eles, né? E retê-los. Assim, a gente está numa fase agora, e que eu sei que vocês passaram há algum tempo, que é de ter um controle maior sobre o churn. Sim, sim. Né? Porque deveria ser mais barato tu manter um cliente que já está dentro de casa do que gastar para trazer 7 vezes mais barato. 7 vezes mais barato. Então, hoje a gente está muito preocupado com a qualidade do atendimento, montar um CS. Hoje a gente tem um NPS de 82, por exemplo, muito um bom. NPS super alto. Muito bom. Né? Porque a gente vem construindo uma base de atendimento, de retenção, de sucesso do cliente, porque é muito mais barato eu manter o meu cliente bem atendido do que eu ficar gastando dinheiro com marketing. Perfeito, Juliano. Dando uns passos atrás, né, eu acho que essa pergunta que está aqui no nosso roteiro de como é que foi que você descobriu o RD e por que achou que era a solução adequada, tu já respondeste, já está claro, né, por causa dos nossos conteúdos e a gente mostrando o caminho. Mas nesse ponto, então, nesse gancho, como é que o nosso time de atendimento, lá naquela época, quando vocês começaram a utilizar a solução, auxiliou vocês, né, a equipe, a desenvolver as estratégias, mais no nível de interações mesmo? O vendedor que me vendeu na época, né, assim, eu acho que antigamente, claro, que era outra RD. Hoje vocês têm uma estrutura muito, muito melhor para atender as pessoas que estão chegando. Naquela época vocês estavam aprendendo comigo, né? Estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo até hoje. E naquela época, puxa, a pessoa que me vendeu, ela também fez o CS um pouco junto com o CS, porque eu acho que estava implantando a área de CS ainda na época. Esse vendedor depois eu acho que virou CS na RD e ele me ajudou tanto na arrancada que quando eu pensei em montar o time de SDR, porque eu assisti num RD Summit, eu liguei para ele, eu digo, cara, você precisa me ajudar a montar aqui o time de SDR. Ele falou, mas eu já fui embora da RD. Eu digo, mas não importa, tu me atendeu tão bem. Consultoria agora. Que eu quero te pagar uma consultoria. Daí eu paguei uma consultoria para ele, porque na época ele me atendeu tão bem e me ajudou tanto nessa arrancada, que eu lembrei na hora dele que eu precisava que ele me ajudasse a montar, porque eu sabia que ele sabia como é que era aqui dentro, né? E era uma das poucas empresas no Brasil que tinha isso. Então eu paguei a consultoria para ele porque ele já tinha saído da Resultados Digitais. Esse ponto até, pegando um gancho, tô pegando vários ganchos aqui, mas acabaste de sintetizar o inbound marketing, né? Porque o inbound marketing é justamente isso. Na venda, o Juliano já sentiu que estava sendo ajudado pelos resultados digitais a resolver os problemas dele. Então, quando a gente manda leads mais qualificados, mais nutridos, e o vendedor, né, depois de passar pelo pré-vendas, já recebe esse lead, já começa a fazer uma venda consultiva, ele já está ajudando o cliente antes de comprar de fato, né, Juliano? Isso já é muito inbound. E outra, falando em CS, né, quando a gente tem essa venda bem consultiva e já ajuda bem o cliente, quando ele compra, as chances de ele ficar conosco e ter sucesso conosco são muito maiores. Eu tava numa feira em São Francisco agora e uma das coisas que eu entendi é que o CXO, né, que é o C-level da experiência do cliente, do sucesso do cliente, vai ser a pessoa mais importante dentro das empresas. Esse é um recado que eu ouvi lá, que é a experiência do cliente, né? Manter o teu cliente, fazer um onboarding bem feito do teu cliente, bem como o onboarding bem feito do teu funcionário na tua empresa, né? Para que ele tenha uma boa experiência entrando na tua empresa e estando na tua empresa. Tanto o cliente como o funcionário. Então, a experiência do cliente, eu acho que... se a experiência dele na arrancada for boa, você pode até errar um pouquinho depois, que ele fica contigo. Sim, perfeito. Então, dando mais um passinho atrás, então... você respondeu como é que o nosso time ajudou. E agora que a gente quer entender um pouquinho melhor de você, como é que o produto ajudou? Como o RD Station Marketing ajudou nesse processo todo? E até na estruturação da área de vocês, né, de marketing. Então, a área de marketing até 1 ano e meio atrás, a empresa era
eu mesmo que fazia quase tudo, né? Depois eu fui construindo um time para fazer isso. E eu acho que a principal utilização que eu tenho aqui é porque eu resolvi eu mesmo montar o marketing da empresa. Eu acho que é bem importante para aquele empreendedor que está começando meio que sozinho, fazer ele mesmo, aprender ele mesmo. Dominar ele vai tudo, saber, né? ele dominar tudo. Perfeito. Porque daí ele vai construir esse arcabouço e depois que ele passar esse bastão para frente, ele sabe o que está acontecendo no marketing da empresa. Mas o meu principal uso foram as automações, que eu acho que você ter uma régua de contato com o cliente, você ter, quando o cara é lead e depois que ele é cliente também, você ter essa régua de automação, você entregando informação que ele precisa, porque no meu caso é uma venda bem consultiva, não é uma venda de impulso, né? Então o meu ciclo de vendas, por exemplo, depois que o cidadão vira meu cliente, que ele vira lead, é 35 dias. Então só vou conseguir convencer ele 35 dias depois. Deve ser parecido com o de vocês aqui, porque é consultivo, né? Então você tem que ter uma régua de ir nutrindo essa pessoa. Então as réguas de nutrição para mim foram muito importantes. Legal. E também as landing pages, porque eu sou engenheiro de formação, não sei desenvolver. Como é que eu vou montar uma landing page? Né? Então, hoje, algumas landing pages a gente monta sozinho, porque a gente quer fugir um pouquinho do que tem ali no RD, até usa algumas ferramentas que tem que aparece no RD Summit e tal, o pessoal que constrói landing page para algumas, mas o grosso das nossas landing pages são as da RD. Então, é uma ferramenta muito útil, porque você está construindo uma página sendo muito leigo, né? Então, essas réguas de e-mail e as landing pages, para quem está começando, são incríveis, né? Legal. O Juliano respondeu várias perguntas aqui do nosso roteiro já, mas não tem problema, isso é muito bom. E, Juliano, em relação a esse contexto de utilização de funcionalidades, né? A gente falou muito de integração, né, do marketing com pré-vendas e de pré-vendas com vendas, né, e esses outros setores da empresa. Vocês usam um RD integrado com outras soluções? Sim. A gente Como usa, é que funciona a isso? gente usa para atendimento, a gente usa o Freshdesk, Tá né? bom. Então, a gente tem uma turma lá que faz CS para contas menores, então a gente usa o Freshdesk para fazer atendimento e a gente usa o Pipedrive para fazer o funil de vendas. Funil de vendas. Então, a gente tem bastante integração, porque conforme a pessoa muda de estágio no funil, ela dispara automações de volta para o RD. Então, Isso. o RD manda o lead, manda a oportunidade para o Pipedrive, conforme o cara muda de estágio, devolve aqui pro RD para disparar certas trilhas de e-mail. Isso. Né? Então, assim, essa conexão com os softwares foi bastante fácil para mim, que não sou desenvolvedor lá no início. Né? Então, eu acho que hoje deve estar muito mais fácil, né? Hoje eu não faço mais isso na empresa, mas na época, sei lá, 3, 4 anos atrás, já foi relativamente fácil, porque tinha todo o material para a gente ler e fazer as integrações. Então, acho que usar essa comunidade que está em volta, que já está integrada com o RD, a gente consegue fazer com softwares relativamente baratos, coisas que para a gente ter com softwares enterprise é uma fortuna que inviabiliza criar um negócio. Até um ponto, nós temos a nossa App Store, né, recheada de aplicativos com integrações nativas, que é como tu falaste, né? É só alguns cliques, você já consegue integrar o RD com essas soluções e comunicar essas frentes, né? E eu acho que isso foi genial de vocês, porque lá no... Hoje isso é mais claro, né? Hoje, por exemplo, sei lá, o Salesforce usa a Azure, né? Então, ou as empresas que até seriam concorrentes estão usando umas soluções das outras, né? Então, trazer esse negócio para o Brasil, por exemplo, poxa, a gente não tem um CRM. Hoje vocês têm um CRM, né? Mas a gente não tem um CRM. Então, pega uma empresa CRM aqui. Mas a gente vai ter o nosso, nós vamos gerar concorrência, não importa. Nosso cliente precisa de um CRM hoje, vamos dar um CRM. Mas a gente pode criar todas as soluções. Puxa, mas a gente não vai ser bom em tudo. Né? Então, cria esse ecossistema em volta para se conectar e ser muito mais fácil do cliente ter sucesso. Então, acho que isso aí foi muito legal. Com certeza. Um ponto, Juliano, que tu trouxeste foi sobre as landing pages, né? A gente gostaria que tu explorasse um pouco mais quais tipos de landing pages que vocês costumavam publicar, construir e para quais objetivos que elas têm. Principalmente, minha estratégia de marketing na arrancada, eu
criei um caminho um pouquinho diferente. Então, antigamente, hoje é mais claro isso, mas antigamente era meio dúbio, ninguém sabia bem se ia funcionar ou não. Eu sempre tive conteúdo gratuito e a pessoa só me dava o e-mail dela se ela quisesse. Então eu tinha bastante conteúdo gratuito no site, um monte. Só que no final eu sempre oferecia uma ajuda. O que ajuda tá aqui. O conteúdo é importante para atrair visitante, né? Quem está no exatamente. Google lá, chegar até vocês. Então eu tinha o formuláriozinho embaixo e sempre tinha alguma oferta especial. Uma planilha, um e-book, alguma coisa. Quando o cara clicava, ele ia para essa landing page desse e-book, ou dessa planilha, ou desse vídeo que eu estava dando para o cara assistir, e que ele precisava deixar o e-mail dele para poder tirar esse vídeo, tirar essa planilha, tirar esse... Né? Que é a estratégia básica que eles contam para nós todo tempo. Iscas digitais. Iscas digitais. Então, assim, usando o formulário na página, o formulário do próprio RD, ou o contact form também, que vocês têm conexão, né? E usando as landing pages para poder atrair esses leads, dando alguma oferta para a pessoa. Então, eu usei as landing pages muito para oferta. Outra estratégia que funcionou muito bem para mim também foi disparar newsletters semanais. Boa. Então, usando o sistema de vocês para poder entregar e tal, medir entregabilidade, puxa, um monte de coisas que eu não sabia, por exemplo, se o cliente não abre o e-mail, é melhor nem disparar mais para ele, pô, esse é um negócio que a ferramenta ensinou para nós, né? Cara, não manda para quem não tá abrindo. Desengajados, né? Desengajados não manda, né? Então, a newsletter foi um negócio que funcionou muito bem para nós, porque você mantém o contato com a tua audiência, né? Mesmo que ele já tenha passado por toda a tua régua de comunicação, depois você está mandando uma newsletter para ele, né? Porque a régua de comunicação não é infinita. E ela acaba uma hora, né, Juliano? Exatamente, é o que eu falo para os meus clientes. Então, a gente tem que ficar mandando uma newsletter semanal, contando alguma coisa e tal. Aí vem a dificuldade, né? Que tem que ser criativo, para toda semana mandar alguma coisa nova, uma informação nova e tal. A minha sorte é que o mercado financeiro muda toda semana, então eu sempre tenho uma coisa nova para contar. E até uma dica, Juliano, que a gente atende os clientes aqui, é muito bacana no assunto, o assunto do e-mail é fundamental para o que o lead abra, abertura, né? Com certeza. Procurem, não sei se vocês fazem isso, mas procurem sempre usar um assunto um pouco além do que vocês trabalham. Não falar só de financeiro, grana, receita, investimento. Trazer umas provocações, umas perguntas, umas frases mais diferentes para o lead pensar, opa, o que eles querem dizer aqui? Vou abrir. Por exemplo, a gente mandou um e-mail agora, sei lá, o que a gestão do Flamengo nesse ano é isso aí. pode ensinar nas suas finanças. Esses são os mais matadores. Para o cara pensa, perfeito. Flamengo e finanças, peraí. É isso, é isso. É que daí tu perde os vascaínos. Mas uma hora fala do Vasco também. Na época que mas o vascaíno vai gostar disso. Até o vascaíno vai ser o primeiro vai querer abrir aquele negócio. Na época que lançaram o Stranger Things, por exemplo, eu fiz um e-mail que foi o mais matador nosso, né? Que assim... era uma provocação com o concorrente. Ótimo. E 7 coisas estranhas que o concorrente estava fazendo. Ótimo. Nossa, abriu muita abertura e tal. Então, quando você consegue ter essa sacadinha, aí você consegue atrair muita atenção das pessoas. As pessoas querem ler coisas diferentes. Isso, perfeito. E as pessoas assinam muitas newsletters, né? Exatamente. Então, a gente tem que ser diferente, a gente tem que se destacar e ser criativo ali no assunto do e-mail. E no conteúdo também, lógico, né? Assim, eu acho que todo mundo já aprendeu de olhar de cara quando um e-mail é automático. Sim. Que não teve um ser humano escrevendo. Perfeito, né? perfeito. Que aquele e-mail que não é uma pessoa que escreveu um conteúdo para aquele público, isso. Né? Aquele e-mailzinho padrão, assim, relaxado, né? Relaxado é a palavra... Não entendi. Com cara de newsletter, o logo da empresa, uma imagem, né? Isso aí todo mundo já aprendeu que, eu nem falei isso aí. Isso, né? Todo mundo deleta e vai embora. E não é porque a gente está usando um fluxo de automação, uma sequência de e-mails que a gente não pode personalizar e ser humano, né? Ser humano, exatamente. Eu tenho um cliente que ele é tão humano nos e-mails que ele coloca na automação que um dia eu achei que fosse um e-mail que ele escreveu para mim. Então. Porque é um segmento um pouco mais descontraído, ele colocou você, VC, umas linguagens bem informais. Eu comecei a responder, opa, é um e-mail de automação. Isso é muito legal. Então, falando um pouco sobre as métricas, dando um passo porque a gente estava conversando, conta um pouquinho pra gente quais são os principais, além das principais métricas que você comentou, mas conta um pouquinho melhor do teu funil de vendas aqui pra gente. Então, hoje a gente tem cerca de 600 mil visitantes no blog por mês. Como eu não sou muito agressivo na pedida do e-mail,
esse número baixa para 60 mil leads por mês. Tem gente que faz muito 10% mais, 10% de conversão então, é muito bom. Mas tem gente que faz 20, tem gente que faz 30, sim, mas é mais agressivo na pedida. A gente não é tão agressivo, a gente é mais tranquilo, a gente faz 60 mil leads e a gente passa a ter daí 15 mil oportunidades, né? 15 mil levantadas de mão. E no final a gente tem os SDRs filtram e a gente acaba tendo mais ou menos umas 3.500 para 4.000 reuniões de vendas. Ok. E daí a gente abre umas 1.000 contas por mês. 1.200 contas por mês, depende muito do mês. Só um ponto, além de funil, né? Tu falaste lá antes de ciclo de venda. Você percebeu que o ciclo de venda diminuiu com o marketing digital, com a nutrição de leads, com essa comunicação por réguas? A gente nasceu assim, eu nem tenho dados do passado direito, né? Mas assim, antigamente, nas visitas 1 a 1, que a gente fazia antes de ser marketing digital, a gente levava muito mais tempo, né? Primeiro que a reunião durava mais, né? Então, o meu vendedor ia pra rua, era 2 reuniões por dia. Hoje, com o Inside Sales, o cara faz 5, 6, 7, 8, 10 reuniões por dia. Então, só aqui já tem um ganho absurdo, né? E uma reunião presencial, ela tem toda aquela questão, oi, tudo bem, e teu filho e tal, fica aquela conversa blasé de meia hora aqui, né? Small talking. Small talking. E daí começa a conversa real e ela dura muito mais. Uma conversa no telefone ela é muito mais curta, muito mais objetiva. Né? Então, eu acho que isso é muito legal do Inside Sales, já ganhou. E até eu conseguir, e normalmente era o mesmo sistema que a gente faz hoje, de primeira reunião, de entendimento do cliente, das necessidades do cliente, o vendedor, e uma segunda reunião para entregar a proposta. Só que o tempo entre a primeira reunião e a segunda reunião, antigamente, era muito longo, porque o cara tinha que botar um espaço na agenda dele para nos receber, e o cara já espera que vai levar umas 2 horas a reunião, ou seja, levava muito mais tempo. Eu acredito, sim, que na época eu devia levar 2 vezes mais tempo, 60, 90 dias para abrir uma conta, que hoje a gente abre em 30 dias. E até uma outra métrica também que eu acredito que é super importante para vocês é a receita, né, que vocês gerenciam, né? Então eu queria que tu contasse pra gente como é que foi esse crescimento, né, de receita gerenciada e já emendando numa outra pergunta, o que vocês estão pensando daqui para frente, né? Onde vocês almejam chegar, quanto de receita vocês querem gerenciar nos próximos anos e quais os outros sonhos, outros próximos passos que vocês têm aí, né, eu quero investir. O lance que a gente, assim, até hoje eu não acredito direito na exponencialidade que esse negócio foi capaz de criar, né? A gente sempre vê nos summits, nos eventos que a gente vai, que não, o marketing digital e a tecnologia pode transformar o teu negócio em algo exponencial. E eu olhava antigamente e dizia, não é tão exponencial. Será? Assim. Mas veja, a minha empresa que eu abri lá em 2008, né, que depois eu quebrei ela, eu abri de novo, entre 2009 e metade de 2014, eu tinha capturado 10 milhões de reais em dinheiro de clientes. Então, ou seja, eu levei de 2009 a 2014 para conseguir 10 milhões de reais. 10 milhões. Entre agosto de 2014 e outubro de 2014, a gente foi de 10 para 100. Ou seja, já deu um puta de um salto, né? No outro ano, saiu de 100 para 500. No outro ano, de 500 para 1,4 bilhões de reais. E no outro ano, a gente foi para 3,2 bilhões de reais e a gente está acabando esse ano com 6,8 bilhões de reais. Legal. Então, hoje, a gente capta por dia de recursos de investidores o que eu levei de 2009 a 2014 para conseguir. E a gente faz hoje por dia. Que bacana. Então, é justamente a exponencialidade do negócio, né? Hoje a gente capta 400 milhões de reais por dia puxa, a gente levou anos para conseguir chegar nos 400 e hoje acontece por mês esses 400. Ou seja, esse negócio é muito exponencial mesmo. A gente fez uma super festa quando a gente chegou no bilhão de reais, porque era um sonho impossível. Com certeza. Então lá atrás, quando a gente começou, a gente disse, cara, se no final de 2020 a gente chegar em 1 bilhão de reais, vai ser incrível. Né? Então, olha, no final de 2020 a gente está projetando capturar mensalmente 1 bilhão de reais. Desse ano. Então, olha que loucura. Então, muito à frente. No final do ano que vem, a gente tá achando que a gente vai conseguir 1 bilhão por mês, sendo que o nosso sonho lá atrás era chegar no total a 1 bilhão. Uau. Então, esse é o poder da exponencialidade. Mas para isso, eu acho que esse é um recado legal para os empreendedores.
a maior parte dos empreendedores, no meio do caminho, quando começa a sair da lama, começa a ganhar um pouco melhor, ele deixa de investir na empresa e começa a comprar bens pessoais. Começa a comprar um carro, começa a comprar uma casa, começa agora eu quero os meus luxos da vida. Os refrescos. Então, acho que o sucesso da nossa empresa foi que eu estabeleci um salário para mim, uma receita para mim, e é isso que eu ganho. Né? É claro que foi aumentando ao longo do tempo, mas foi aumentando muito mais devagar do que a empresa crescia. E a gente segue acelerando a empresa em aceleração máxima para crescer, porque a gente acha que o pote de ouro está lá na frente. Né? Agora, se eu tivesse parado de investir percentualmente o que eu investia em marketing da minha receita, se eu tivesse diminuído para botar no meu bolso, a empresa não teria sido exponencial. Então, hoje ela é exponencial porque lá atrás eu defini 30% da receita vai para marketing. E é 30% até hoje. Uau. Né? Não importa que hoje já passou de R$1 milhão. Vai continuar esse valor. E por isso que a empresa fica exponencial. Então os investimentos são muito altos na empresa e é por isso que ela cresce tanto. Cara, que legal. E daqui a 5, 10 anos? O plano é dominar o mundo, né? Vamos dominar o mundo. É o pique cérebro. É o pique cérebro. Pique cérebro tem gente que nem sabe o que é. Mas eu não duvido não, hein, com esse crescimento todo. A ideia é tentar manter esse ritmo de crescimento e é muito legal os empreendedores que desbravam as coisas, né? Então, por exemplo, histórias como que aconteceram agora com a XP, que eles conseguiram abrir o capital lá fora e tal, e eles têm dobrado de tamanho há tanto tempo, são muito legais. Porque eu olho e digo, puxa, eu tô dobrando de tamanho todo ano há tanto tempo, será que eu vou conseguir? Puxa, alguém já conseguiu. Pô, será que eu sou tão bom quanto eles? Não sei, mas alguém conseguiu, né? Então, é aquele negócio da milha, né? Então, quando ninguém consegue fazer alguma coisa até que alguém faça. Sim. E quando alguém faz, tu pensa, caramba, é possível, né? Possível. Então, a gente quer tentar seguir dobrando aí para trazer cada vez mais gente para trabalhar com a gente, mais sócios para a empresa, mais clientes sendo bem atendidos e transformar o mercado financeiro brasileiro. O mercado financeiro a gente não quer mais que seja uma coisa difícil, que está na mão dos poucos conhecedores do assunto. O negócio é entregar o conhecimento para todo mundo e ser a ponte dessas pessoas para esse conhecimento, né? Deixar o mercado financeiro acessível para todo mundo. Que o modo antigo de ter lá o gerente do banco, que é dono do conhecimento, e você tem que ir até ele para pegar esse conhecimento, que ele nem entrega, ele só te encaminha para o lugar. Acho que esse tempo acabou, né? Hoje nós estamos na era da informação, a gente está dando informação para as pessoas, e a gente fica aqui, puxa, já que eu te dei essa informação, confie em mim que eu sou capaz de te entregar mais informações no futuro, e a gente continua junto nessa parceria. Falando em tempos antigos, a gente está caminhando aqui para o final já do nosso Compartilhando Sucesso. O que seria da vida de vocês hoje lá na Eu Quero Investir sem o RD Station Marketing? Seria impossível. Hoje seria completamente impossível, né? Se eu tivesse que pegar os leads hoje que entram, imagina pegar 14 mil leads, eu vou ter que segmentar eles. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou distribuir esses leads para as pessoas na planilha, né? Ou eu vou ter que dar lead scoring para eles, assim, impossível, né? Então, assim, automação de marketing é tudo, né? Que a RD continue criando cada vez mais features para nós, para que facilite ainda mais a nossa vida. E para que a gente domine o mundo juntos. Obviamente. Mas esse é o lance. Não tem como ser grande sem escalar a automação de marketing. Muito legal. Feito. Temos mais uma perguntinha aqui ainda. Qual dica, Juliano? Você é um profissional inspirador. Eu não te conhecia ainda, mas realmente é inspirador bater esse papo contigo, Total. Conhecer a tua história e todos esses desafios que você já vivenciou. Muito legal mesmo. Mas se fosse para dar uma dica para quem está começando no marketing digital, né? Uma ou outras, ou duas dicas, quais dicas você daria? A primeira é, se joga que o paraquedas vai abrir. Boa. Vai abrir, vai acontecer. Ou seja, pode demorar, pode ser que dê um tempinho que tu tá caindo em queda livre, mas ele vai abrir o paraquedas, vai acontecer, vai dar certo. E, número 2, não entregue essa responsabilidade para ninguém. Assim, é você, Boa. o empreendedor. Né? Principalmente para aquela empresa que está começando ainda. E mesmo para empresas que já têm algum certo tamanho, eu acho que
um dos sócios ou o principal sócio, se puder, é ele que tem que pegar e botar a mão na massa do marketing. Legal. Né? Para primeiro formar esse primeiro bolo. Boa. Né? Porque é ele que vai saber que tipo de tom tem que ser acontecer no e-mail, que tipo de tom vai ter no texto, como é que faz essa régua de relacionamento com o cliente, essa campanha de drip, como é que ela é, né? Que tipo de tom está no e-mail, que informação que o cliente vai precisar. É ele que sabe, é o empreendedor que sabe qual é. Né? Depois ele pode ensinar para outras pessoas. Mas eu acho que essa primeira arrancada do marketing, o dono do negócio tem que estar em cima. Muito legal, pessoal. Então a gente está encerrando o nosso Compartilhando Sucesso aqui. Juliano, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço poder falar com vocês e falar para todo esse público imenso de vocês. Muito legal mesmo. Antô, quer fazer alguma Queria agradecer a presença final? de vocês mais uma vez. Realmente foi um prazer conhecer ainda mais a fundo da Legal. Eu Quero Investir. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada a todos. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e fiquem ligados aí para os próximos episódios de Compartilhando Sucesso, onde a gente bate esse papo com os nossos clientes, cheio de histórias e resultados com o RD Station Marketing. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.